Hoje nós vamos exercitar um pouquinho o lápis para traçar algumas linhas, entendendo um pouquinho a sua importância. E depois vamos construir algumas figuras, as principais figuras com as quais a gente pode construir todas as outras. Já dizia um grande artista de um movimento, ele fazia parte de um movimento artístico, de um grupo, que revolucionou a história da arte, os impressionistas. O nome desse artista é Cézanne. E ele dizia que as principais figuras que poderiam compor todas as outras eram o cilindro, o cone, o cubo. Então, nós vamos conhecer um pouquinho as bases da perspectiva com estas figuras. Vamos fazer a perspectiva artística, que tem a sua origem na perspectiva técnica. Então nós vamos traçar todos esses apontamentos à mão livre, usando inicialmente o lápis. Vamos lá? Quanto à posição, nós temos as linhas verticais, nós temos as linhas horizontais, as linhas inclinadas, também chamadas de oblíquas. Quanto ao tipo, nós vamos ter linhas retas, como essas que nós fizemos, nós temos linhas onduladas, nós temos linhas em zigue-zague, nós temos linhas tracejadas, ou seja, nós temos uma infinidade de tipos de linhas, assim como nós temos linhas finas, como estas, nós temos linhas mais grossas, linhas extremamente grossas, que você pode repetir o traço, nós temos linhas fraquinhas, né? Linhas bem fraquinhas, linhas médias e linhas mais fortes, como estas aqui. É isso que nós vamos unir para poder construir todas as outras formas, para podermos fazer os nossos trabalhos com desenho. Formas elementares que você constrói com as posições das linhas também podem construir texturas, dependendo, evidentemente, da quantidade de linhas que você coloca e da distância entre elas. Por exemplo, para que eu possa criar uma textura nesse espaço, basta que eu preencha esse mesmo espaço com linhas simples, verticais, uma ao lado da outra, preenchem todo o espaço, dando essa ilusão de textura. Da mesma maneira, acontece quando você simplesmente muda a posição da linha. Ao invés de fazer vertical, pode ser na horizontal, inclinada ou outras formas. Olhem só. Se de repente eu resolvo abrir os espaços entre as linhas, eu crio uma outra textura. Então eu vou ter infinitas possibilidades também de tonalidades e texturas aproximando ou afastando as linhas, ou até mesmo cruzando-as. Com o uso da linha, vamos construir as principais formas geométricas.
vamos lembrar um pouquinho. Essa forma que eu vou fazer agora é uma forma que as crianças aprenderam para facilitar bastante o entendimento da tridimensionalidade. Só que a partir de agora, nós não vamos ficar limitados a essa construção, porque essa construção ela só possibilita um ponto de vista, né? Então você não tem como modificar os ângulos, né, e outros elementos. Uma maneira que agora vocês devem aprender a construir essas formas geométricas próximas ao cubo, retângulo e as formas de caixa em geral, linhas retas, é usando a perspectiva com um ponto de fuga. Só que nós não vamos fazer a perspectiva técnica, nós vamos fazer a perspectiva mais intuitiva. De maneira que é importante saber que, para dar profundidade a qualquer uma dessas figuras, as linhas que vão se distanciando, elas teoricamente se direcionam a um único ponto. Na perspectiva técnica, nós chamamos de ponto de fuga. Você pode, em qualquer área onde você quer construir, colocar esse ponto para, a partir dele, levar todas as outras linhas. Vamos imaginar, então, este ponto aqui, ó. Um ponto aqui. Então, é para este ponto que todas as outras linhas irão. Aqui, esta e esta. Depois disso, você só determina a largura do seu objeto com linhas verticais e linhas horizontais. Pronto. Esta é a introdução da perspectiva artística com um ponto de fuga. Agora é só reforçar o desenho que você construiu e ignorar as linhas auxiliares. Ok? Isso você pode fazer escolhendo qualquer área, né, para direcionar essas linhas. Para você construir formas circulares, como o cilindro, por exemplo, é importante que se trace como se ele fosse transparente. Então, eu vou esboçar as linhas verticais e, da mesma forma como acontece com o quadrado, essa elipse que forma com os cilindros, você pode construir de duas maneiras. Fazer o desenho direto, ou, se tiver alguma dificuldade, você constrói um retângulo. Eu vou fazer esse mesmo trabalho aqui embaixo. Você faz o retângulo. Isto. É só dividir ao meio e, a partir daí, por estes pontos, traçar a curva. Olha a aplicação das linhas onduladas. A linha curva é um pedaço da ondulação desse tipo de linha. Vamos fortalecer. Olha só. Quando você fez o retângulo, dividiu ao meio, e aí metade e a outra metade igual. Se não, sua intenção não é fazer direto, se você exercitar um pouquinho, logo você fará isso com facilidade direta.
E aí, não esqueçam que um dos erros comuns para fazer elipse é construir ela com esses bicos aqui, ó, para depois puxar as barrinhas laterais. Isto não pode acontecer. Ela tem que fazer a curva para que você, na curva, possa traçar. Agora vamos fazer aqui embaixo como se fosse a ideia do retângulo. Olha lá. Uma maneira simples. Prontinho. Evidentemente que o que nós vamos utilizar é, se eu desejo, por exemplo, construir este cilindro com uma parede. Embaixo eu faço a curva. É isso. Então, esta construção é para ajudar na construção da elipse. A partir daí, é possível, então, colocar um pouco de textura, de volume no seu objeto, com linhas, imaginando que de um lado aparecem raios luminosos e do outro, consequentemente, virá a sombra. Na construção do cone, você começa com a elipse. Imagine aqui onde está o meio, o centro dela, e trace uma linha guia vertical que vai determinar a altura do seu cone. Pode ser mais baixinho ou um pouquinho mais alto. É isso que determina. Essa linha guia ajuda você a dar equilíbrio e simetria à sua figura. Encontrou o ponto, imaginando que aqui é onde eu quero construir a altura total do meu cone. É só unir agora as linhas. Seu cone já está pronto. Se quiser, como nós fizemos com o outro, dar volume, ignorando os outros, é só você traçar nessa direção, né? E a sua figura já está pronta. A outra forma, básica, geométrica, é a esfera, que você pode construir utilizando também do quadrado. Você pode, a partir de um quadrado, dividindo ao meio, e aí passando a linha em volta destes pontos que você encontrou, desta forma. Também é uma outra maneira de você construir a sua figura. Pode ir esboçando e, como é um trabalho à mão livre, é evidente que não será
uma forma precisa, como se estivesse sendo feito com um instrumento, um compasso. Só que, por enquanto, é um círculo. Para que ele se torne uma esfera, nós precisamos dar o volume que nós estamos dando aqui. E aí vamos imaginar que tem uma área clara, que é o brilho, a outra área que tem o tom da figura, né, a tonalidade básica, e por último, a área de sombra. Então, a partir daí, você preenche a área intermediária, pode ser com um lápis mais fraquinho, um HB, por exemplo. Em seguida, você pode partir para áreas mais fortes. E por último, mais forte ainda. Se deseja colocar a figura apoiada em algum suporte, em algum lugar, isso pode ser representado com o auxílio da sombra. Em uma esfera, por ser circular, ela, em qualquer posição, o próprio objeto se apresenta da mesma forma. No entanto, quando ela recebe a projeção da sombra, essa sombra faz com que o círculo fique em perspectiva, formando uma elipse. Então, para o centro da figura, você vai traçando a elipse, para formar, a partir daí, a sombra. Isso pode ser feito também imaginando aonde está o espaço da figura, e aí você tem a ideia da projeção da sombra. O cilindro. É isso, as principais figuras. Podemos aproveitar, já que estamos sombreando, e o lado que tem menos luz, mais intensidade de área escura, sombra. A parte de cima recebe mais luz e a lateral, tom intermediário. E aí podemos também, imaginando a figura como um todo, construir a sua sombra. Essas são as principais figuras.